Irmãos, esse movimento, ele durante um culto, ele é sustentado por três coisas, senão ele acaba. O pastor, o pregador, tem que ficar gritando, dando rajada de línguas ou chiando, que nem disse o irmão meu há um tempo atrás, que é o ministério Detefon. Então ele tem que ficar chiando, dando rajada de línguas ou incentivando os crentes a fazerem isso, ficar falando para os crentes fazer de lugar, ainda que a pessoa não esteja sentindo nada, não tenha sentindo empolgação para fazer aquilo, ela acaba fazendo porque o ambiente, ela acaba ficando constrangida porque o ambiente está toda naquele mesmo mover, e o pastor, o pregador ainda está envergonhando ela, falando para ela entrar nisso, se ela está na carne, se ela está seca, né, e fica dizendo palavra de ofensa para a pessoa que não está nesse mesmo mover. Então esse é o primeiro ponto, o pastor e o pregador tá ali procurando usar meios, formas para manter isso. O segundo às vezes tem instrumentos musicais ali que tem um ritmo que faz os crentes se movimentarem. Geralmente é tambor, ou guitarra, ou pandeiro. Geralmente são instrumentos musicais assim, né, para agitar o corpo, fazer o corpo mover. Ninguém vai entrar no reteté, o reteté não vai ser sustentado com um corinho de adoração ali, com um louvor de adoração da harpa. Não vai, morre, coisa morre. A segunda característica são os instrumentos, né? Porque reteté, parte dele é musicoterapia, por isso que tem que ter instrumentos musicais. E como ele é musicoterapia, precisa também do último ponto, que é o corinho de fogo. Durante todo momento está rolando, está sendo cantado o corinho de fogo para empolgar, para motivar, para balançar o esqueleto do crente, para entrar nessa situação, nessa meninice, nessa confusão. Então, o reteté, ele é uma farsa, porque ele precisa desses três elementos para ele se manter. Quando isso acaba, quando acaba o batuque lá, quando o pastor, o pregador para de incentivar, de dar rajada de línguas, quando para também o corinho de fogo, aí desliga. Eu sou da era do período áureo, do avivamento, somente aqui em Salvador, e houve várias vezes que quando o culto terminava, um culto avivado, pentecostal, quando acabava, o pastor dava a bênção e os crentes continuavam ali. Não tinha corinho de fogo, não tinha instrumento tocando, nem pastor dando rajada de língua, nem incentivando os crentes. Acabava e nós continuávamos no culto ali, glorificando a Deus. E a expressão corporal comum do avivamento, quando acontecia, que as pessoas estavam sentindo a presença de Deus, não era ficar rodando ou correr, não era expressão comum. Tinha isso? Tinha. Tinha que incentivava isso? Sim, tinha. Era todo mundo que era assim? Não era. A expressão corporal comum era geralmente a pessoa ficar quebrando para o lado, fazendo movimento com os braços, né? Às vezes ficava em pé, estava sentado no banco, ficava em pé, então fazia movimento com o braço ou quebrava para os lados. Era um movimento comum. Mas o correr já não era muito comum. Acontecia, como eu disse. Mas não era assim como você vê, que é basicamente a única coisa que acontece nesses cultos neopentecostais de reteté, que é pessoas correrem, que é pessoas rodarem. E graças a Deus, a Assembleia não entrou nesse caminho, porque ela tem palavra, ela tem doutrina. Nessa época se pregava muito a volta de Cristo, e essa pregação da volta de Cristo, que o anticristo estava vindo, do arrebatamento, né? Isso fazia os crentes chorar, glorificar Deus, e aí o avivamento acontecia. Aquela pregação da vinda de Cristo, a pregação de incentivar, de exortação à santidade, a pregação de admoestação contra o pecado. Então isso fazia a gente glorificar Deus, sentir a graça,
da mensagem que estava sendo pregada. E através do louvor de adoração, nós entrávamos em glorificação ao Senhor. E é uma coisa que você ausente, que é por isso que eles usam muito o corinho de fogo e muito pouco o corinho de adoração, porque o corinho de adoração ele não ajuda você, não ajuda esse modismo, não ajuda esse movimento a ocorrer, porque ele não tem balo para fazer o esqueleto balançar. Então essa é uma das diferenças que existe entre o pentecostalismo genuíno, clássico, e o avivamento neopentecostal chamado de reteté.